mensagem que trazemos essa noite tem como tema: fora da caridade não há salvação. Normalmente, quando nós ouvimos falar sobre caridade, vem-nos à mente aquela caridade que muitas vezes nós fizemos nas esquinas das ruas, ao darmos algumas esmolas, ou muitas vezes quando nós participamos de alguma campanha de arrecadação de alimento ou de agasalho, visto que se aproxima o inverno. Mas na realidade, a caridade, conforme nós veremos, ela é fundamental para o espírito imortal que nós somos. Pois a verdadeira caridade, ela é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Pois ela não consiste somente na caridade, na esmola, que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que podeis acompanhá-la. Não é somente isto que Deus exige de nós. Não é somente isso que Deus requer. Porque a caridade sublime, ensinada por Jesus, ela abrange outros aspectos que nós veremos na sequência, sempre concedidos em todas as coisas ao nosso próximo. Podemos também exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de encorajamento e de consolação conduzirão a estes até ao nosso Pai Celestial. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Jesus pregava para uma multidão de pessoas, como sempre o fazia. E não eram somente pessoas simples, comuns do povo, que iam ouvi-lo, como pescadores, pastores, pois suas palavras já haviam chegado até as sinagogas, onde os sacerdotes e os doutores da lei estavam preocupados com a popularidade daquele moço nazareno, que se dizia ele mesmo um enviado de Deus. E por esta razão, os doutores da lei e os sacerdotes também iam ouvi-lo, para fazer-lhes perguntas, porque queriam colocar Jesus em contradição. Queriam desacreditá-lo perante o povo, mas ao mesmo tempo eles também queriam saber como aquele moço simples, aquele galileu carpinteiro, poderia ter tão profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, conforme ele mesmo demonstrava. Pois o conteúdo de Jesus, ele toca aspectos imperecíveis, porque Jesus, ele não fala para um encarnado específico. Jesus, ele não fala para uma nação específica. Jesus fala para o espírito imortal, porque ele fala das leis divinas que regem
os nossos destinos. E foi graças ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que começamos a compreender o espírito imortal que somos, rumo ao nosso destino, que é o nosso aperfeiçoamento. Assim, então, aquele dia, Jesus falava para uma multidão sobre a necessidade de se fazer a caridade para a conquista do reino dos céus. Então, um doutor da lei adiantou-se e perguntou: mestre, o que é preciso que eu faça para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu a ele com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Disse-lhe o doutor da lei: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então o doutor da lei, para tentar confundir Jesus, pergunta-lhe em sequência: e quem é o nosso próximo, o meu próximo? Ao que então Jesus responde, contando-nos uma das mais belas passagens bíblicas, que é a parábola do bom samaritano. Sabemos que Jesus usou muito este modelo, esse recurso didático para a sua pregação, pois sabemos que a parábola é a maneira de ministrar o ensino através de uma história, é uma narrativa falando do cotidiano que prende a atenção dos ouvintes. É uma forma alegórica de dizer coisas profundas de uma maneira muito lúcida. E Jesus, na qualidade espiritual do orbe, espírito de máxima grandeza para nós que estagiamos na terra, guia e modelo para a humanidade, poderia ter se utilizado da linguagem que quisesse, mas a grandeza deste espírito, Jesus, não poderia dispensar o básico, pois o mestre ensina para fazer-se entendido. E Jesus encontra nesta multidão uma plateia enorme, há 2000 anos atrás, um povo oriental, em sua maioria, um povo que tem uma cultura diferente, uma linguagem diferente, uma tradição religiosa diferente. E então Jesus teve que adaptar o seu ensino transcendente ao cotidiano daquelas pessoas para fazer-se entendido. A parábola nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 22 a 35, que diz: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de salteadores e foi espancado e roubado, ficando ferido à beira da estrada. Um sacerdote passou por ali e não o socorreu. Do mesmo modo também um levita passou, viu o homem caído, mas passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e teve compaixão dele. Atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria, e aí ficou cuidando dele a noite toda. No dia seguinte, tendo que prosseguir viagem, deu 2 denários ao hospedeiro e recomendou-lhe
que tratasse do homem ferido até a sua volta, quando então pagaria todo o que mais tivesse sido gasto com o hóspede. Terminando a história, Jesus voltou-se para o doutor da lei e perguntou: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ao que o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Concluindo, então, Jesus disse: faze tu o mesmo. Queridos amigos, estas palavras de Jesus ecoam pela eternidade, chegam até nós. Faze tu o mesmo. Esta parábola, ela é rica de interpretações, porque, seguindo os passos do bom samaritano, nós vamos encontrar o roteiro para entender e também para compreender de como podemos realizar a verdadeira caridade segundo a entendia Jesus. E o divino codificador Kardec, ele teve esta curiosidade. Registrou na questão 886, quando ele pergunta aos espíritos, ao Espírito de verdade, qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo a entendia Jesus? Ao que responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. O que isto quer dizer? É o ato de irmos ao encontro do bem. É o movimento de realizarmos o bem em todas as circunstâncias. E a benevolência para com todos inclui a nós mesmos. Devemos cuidar de nós, devemos nos amar, para assim termos condições de cuidarmos do nosso próximo. Indulgência para com as imperfeições dos outros. O que isso quer dizer? É sermos tolerantes para com as dificuldades dos outros, mas também sermos tolerantes com as nossas próprias dificuldades. É aceitarmos que tanto nós quanto ao nosso próximo, seja ele nosso familiar, nosso colega de trabalho, seja nosso amigo na sociedade, no meio social, somos criaturas imperfeitas e estamos encarnados aqui neste momento justamente para aprender, para buscarmos ser perfeitos. Perdão das ofensas. Para perdoar as ofensas, nós somos convidados a exercitar as virtudes da mansidão e da humildade, porque o nosso orgulho ferido gera ódio. A mágoa e o ressentimento que carregamos produz o não perdão. Por isso, o comentário que Kardec faz a respeito desta questão, a 886,
ele faz a seguinte observação: o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que os outros nos fizessem, porque a caridade, segundo Jesus a entendia, não se restringe a esmolas, mas ela abrange todas as relações em que nós nos encontramos envolvidos. Portanto, a caridade, segundo a espiritualidade maior, registrada no Evangelho, segundo o Espiritismo, é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres, pois sem a caridade as outras não existem. Sem a caridade não há esperança para um futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Toda a moral do Cristo se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essa virtude como sendo o caminho para a felicidade eterna. Bem-aventurados, disse Jesus, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os pacíficos, os brandos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Amai os vossos inimigos, orai por eles, perdoai as ofensas, fazei aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem. Caridade e humildade. Eis o que Jesus não cessa de nos recomendar. E Ele mesmo deu o exemplo. Mas Ele fez mais do que nos recomendar a caridade. Coloca-a claramente e em termos explícitos como sendo a condição para a felicidade futura. A caridade, pois, é a virtude fundamental, é a âncora eterna da salvação em todos os globos, pois é a mais pura emanação do próprio Criador. E neste exemplo do samaritano, que deu não somente material, os denários, mas ele deu de si, sentiu compaixão, sacrificou-se, perdeu uma noite de sono para cuidar de uma pessoa que era para ele estranha, não era parente nem amigo. Deu-lhe amor. E esta parábola nos leva a uma auto-reflexão, meus irmãos. Que tipo de caridade nós estamos fazendo? Vimos que a aquisição desta nobre virtude
ela é relativa e progressiva. Há uma graduação na prática do amor. Nós precisamos amar, nós precisamos ser benevolentes, compassivos, misericordiosos, para então termos condições de sermos verdadeiramente caridosos. A caridade material. Aqui muitas vezes nós nos ligamos de imediato quando falamos de caridade. É a mais fácil de se fazer. É a que nós fizemos regularmente ou seguidamente quando participamos de algum evento, de alguma campanha. Entretanto, a caridade moral, segundo a espiritualidade maior, eles têm uma preocupação muito grande conosco, para que chamam a nossa atenção para que a gente possa bem compreender. Veja o que nos dizem: desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e entretanto, a que é a mais difícil de se pôr em prática. Consiste em suportar-nos uns aos outros, e é o que menos fazei neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem todo o bem que querias que nos fosse feito. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo diversos relatos que são profundos, que tocam realmente nosso coração, que tocam a nossa alma. Eu peço permissão de ler com vocês, com todos, no capítulo 13 do Evangelho, no parágrafo 13, um texto de Caritas, um espírito nobre, de imensa grandeza, que tem um profundo amor por nós. E ao ler este texto, peço aos amigos, possamos fazer uma rápida viagem mental pelas misérias que vimos pelo mundo afora, pelo Brasil e pelo mundo, de fome, de perseguições, de guerras. Diz o texto: chamo-me caridade, e sou rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, e, coração angustiado, venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sou suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, este tirano do espírito, tinha fome,
e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam o seu estômago. Eu repeti ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu ao espaço vazio, como a me pedir para proteger este pobre e pequeno ser, que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedos sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transausentes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles, e vou por todos os lados estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Confesso que, quando eu li a primeira vez este texto, me emocionei. Como ainda me emociona. Porque ele é tocante, não é? Sede, portanto, bons e caridosos. Esta é a chave dos céus, que tendes em vossa mão. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Porque a alma não pode encontrar a felicidade, a consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo, pois este dever cumprido deve vos abrir o caminho para a felicidade eterna. Todos vós podeis dar, podeis compartilhar com qualquer classe que estiveres. Tendes alguma coisa, e o que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falte o necessário. Vossos tesouros na terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão abundantes, e nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefício deste mundo. E a humanidade sempre deixou seus ícones, seus exemplos de caridosos, de pessoas caridosas. Nós vemos Francisco de Assis, nós temos Mohammed Gandhi, nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Chico Xavier, o Homem-Amor, nós temos Divaldo Pereira Franco, nós temos Irmã Dulce e tantos outros exemplos
que ficaram no anonimato e alguns a história resgatou. Convido-vos para assistir um breve vídeo de apenas 4 minutos e depois eu retorno para fazermos o encerramento. Você já assistiu ao filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas seguidores de Hitler perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos e mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos. O que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oskar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Deus, meus amigos, Ele tem uma justiça igual. E em sua misericórdia infinita,
Ele colocou no fundo de nossos corações uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, pois ela nos dará senão bons conselhos. Interrogai-a, e frequentemente nós seremos consolados com o conselho que dela tivermos recebido. Que a espiritualidade maior nos auxilie em nossa jornada para podermos ser idosos, alcançarmos os nossos irmãos que estão ao nosso lado. E que Jesus e Deus nos ilumine com muita paz.